Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo essa aula, né, da subfunção da agroindústria, que é o Pensando em Preparo da Produção. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre higiene, limpeza, sanitização na produção agroindustrial, ok? Então, como higiene, né, o alimento, pessoal, ele apresenta, né, ele tem que ser seguro de apresentar várias propriedades nutricionais, né? Devido às propriedades organolépticas, físicas, químicas, né? E as propriedades biológicas que nós estudamos no alimento. Então, esse alimento ele tem que chegar até a mesa do consumidor sem causar nenhum tipo de dano para o consumidor, tá? Em relação à sanidade desse alimento, tá? Para que não tire a saúde, proporcione alegria, prazer em comer o alimento. É por isso que a gente come, né? Para ter prazer na comida. Então, o alimento que nós ofertamos, ele tem que ser acima de tudo seguro, ok? O consumo dos alimentos, né, preparados, devido aos cuidados com higiene, eles propiciam a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos, né, as que nós chamamos as DTAs, né, e elas ocorrem quando eu tenho algum tipo de ataque microbiológico nesse alimento, né? Microbiológico, seja ele fungo, seja ele vírus, seja ele bactéria, seja ele levedura, tá? Eles produzem toxinas ou substâncias tóxicas, né? Que são transmitidas para o homem através do alimento. Aqui eu até coloquei uma maçã, gente, mas acontece muito também com o leite e a carne, tá? Em relação à produção animal. Para evitar essas doenças e disseminação de doenças no alimento ofertado, é natural e normal que nós obtenhamos boas práticas de higiene durante essa manipulação desse alimento, né? E essas práticas, elas precisam ser seguidas, tá? Desde a escolha do produto, da matéria-prima, do processamento, até a compra desse produto a ser utilizado no nosso alimento, ok? Aqui, então, dos tipos de contaminação que pode ocorrer no alimento, né? Uma contaminação física, né? Como, por exemplo, fio de cabelo, caco de vidro, pedrinhas e outro material que estiver dentro desse alimento. Um outro tipo de contaminação pode ocorrer a contaminação química, né? Por exemplo, quando um reagente ou um produto é colocado em uma mesma sacola do supermercado e eu levo o alimento para casa. Ocorre muito quando eu levo produto de limpeza, né? Ou em um armário que eu guardo o mesmo tipo de alimento e produto de limpeza, né? Ou de repente no processamento em relação ao inseticida, agrotóxico, todos esses tipos de contaminação ocorrem na contaminação química, tá? É uma coisa muito importante que a gente tem que fazer para manipular os alimentos é durante o preparo desses alimentos evitar ficar lavando a louça, misturando detergente com a tábua de cortar, misturando detergente com a carne, misturando detergente com a salada, com as hortaliças, tá? Para que não ocorra nenhum tipo de contaminação química nesse alimento, certo? Só um momento. Em relação à contaminação biológica, né? Ela vai ser causada sempre por algum organismo, tá? Então, como eu já citei, vírus, fungo, levedura, bactéria, protozoário ou parasita, tá? Sendo que a maioria das DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos, é causada por bactérias e geralmente ocorre uma intoxicação alimentar, tá? Então, esse organismo ele está a olho nu, né? Como a nossa pandemia de hoje, a gente tem o coronavírus aí a olho nu, é um vírus. Então, todos esses patógenos, eles acabam também afetando o alimento e a gente consumindo esse alimento infectado, a gente está se contaminando também, ok?
causar uma doença, as bactérias, né, que são as maiores causadores dessa infecção, elas precisam se multiplicar. A gente já viu em projeto agroindustrial, né, em conservação de alimento, então não é novidade para a gente o gráfico de crescimento das bactérias, né, fase lag, fase log, fase de morte, né, de declínio, que nós estudamos o meio em que se prolifera, necessita de tempo, temperatura, água e nutriente que vem do próprio alimento, né? Que a gente já viu sobre isso. Então, necessita de temperaturas, em certas temperaturas as bactérias morrem, em outras não, né? A zona de perigo, que ela se prolifera, né? Outras ela não consegue se multiplicar, então ela fica ali, mas ela também não se multiplica. Quanto à higiene pessoal, então, né, pessoal, as pessoas que estão com contato direto com o alimento devem seguir as normas de higiene, né, sendo educadas para desempenhar tais funções, né, de higiene e limpeza, mantendo os próprios membros e corpo, né, numa higiene pessoal. Então, tomar banho diariamente, manter o cabelo protegido, unhas curtas, limpas, sem esmalte, higienizar corretamente, constantemente as mãos. Agora, na pandemia, a gente está sendo obrigada a fazer esse tipo de coisa, né? Os utensílios utilizados na cozinha também, né? Devem ser higienizados de forma correta, tá? Em relação à tábua de cortar e a faca, então a gente tem um período aí que a gente utilizava a tábua de cortar, né? Mas aí descobriu-se que nessa tábua de cortar, mesmo ela sendo lavada, ela fica um tempo molhada até a madeira secar. E nisso os micro-organismos conseguem se proliferar nela e ela seca com a aquisição de micro-organismos. Então hoje já é utilizado plástico ao invés da madeira, né? Porque a madeira ela é como se ela tivesse com acúmulo de sujeira e micro-organismo na superfície. Então tudo que tiver faca com madeira, tábua de cortar com madeira, já não é mais utilizado na cozinha, ou pelo menos, né, a orientação é que não se utilize. Em relação a secar a louça, né, as louças devem secar naturalmente, né? Os panos de algodão são feitos de fibras naturais e acumulam muita sujeira, né? Então, assim, também não é adequado que a gente seque a louça. A louça deve ser secada naturalmente, tá? Para impedir que o pano leve algum tipo de contaminação para a louça, tá? A higienização das esponjas, né? Essas esponjas amarelinhas, elas devem ser higienizadas. A gente pode fazer isso colocando elas com um pouquinho de água com detergente, e colocar elas dentro do micro-ondas, 30 segundos, né? É suficiente para higienizar essas esponjas. Quando não possível higienizar, a troca deve ser sempre, né, na mesma semana, quase que diária às vezes, para que não corra contaminação com essas esponjas, né? Aqui eu coloquei uma solução para você tentar desinfeccionar essa esponja, tá? O lixo também, pessoal, ele deve ser mantido em lixeiros, né, em sacos plásticos, dispostos em recipientes com tampas, nunca abertos. Existem moscas, vetores, né, que vão até o lixo. Não é legal você ter o lixo perto do seu processamento do alimento. Não é legal você ter o lixo em cima da pia, né, porque o lixo é sujo, a pia deve estar limpa para processar os alimentos, ok? Então, essa era a nossa aula de hoje sobre higiene pessoal, higienização e processamento de alimentos. Obrigada e até a próxima aula.